Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. A dor nas costas é a principal causa de incapacidade no mundo e é também uma das razões mais frequentes para as pessoas faltarem ao trabalho e procurarem cuidados de saúde. Mas afinal, porquê é que tanta coisa pode dar dor nas costas? E o que é uma hérnia ou aqueles nomes impossíveis de perceber que aparecem nos exames à coluna? Para nos ajudar a conhecer melhor a coluna, trouxe o incrível Dr. Ricardo Rodrigues Finto, ortopedista, especialista em cirurgia da coluna e perito a descomplicar estes temas que deixam sempre tantas dúvidas. Já recusaste um jantar por causa disto? Já saíste mais cedo de uma festa? Finges que estás bem quando não estás. As hemorroidas roubam-te mais do que o conforto, roubam-te a vida. Procto-Glyvenol trata a dor, o prurido e o ardor sem corticosteroides. Seguro na gravidez e lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico. Olá Ricardo, bem-vindo. Olá Margarida. Olha, a primeira pergunta que eu tenho de fazer é se há uma postura ideal para estar a ouvir este episódio, que eu estou sempre preocupada, eu sinto que estou a ficar, corcunda, porque estou sempre mal sentada. Como é que devo ouvir este episódio? Em movimento, enquanto caminhas, enquanto arrumas a casa, enquanto passeias com os filhos, enquanto corres, enquanto estás no ginásio. É a melhor forma de nós ouvirmos este episódio. Mais até do que sentado, porque há esta ideia um bocadinho de senta-te como deve ser, põe as costas para trás. E realmente eu acho que desde que as pessoas dizem senta-te direita. Mas é importante quando estamos sentados termos uma postura adequada, há coisas que podemos fazer? É importante nós mudarmos de posição com regularidade e por isso quando estamos sentados tentarmos ao longo do tempo irmos mudando de posição. Eu até aconselho os meus doentes a trabalharem sentados numa bola de pilates, a usarem secretárias elevadas. Portanto, eu acho que isto é muito mais importante do que uma postura correta quando estamos sentados. Não há uma postura correta. Eu até muitas vezes digo que a melhor postura é a próxima, aquela que nós formos assumindo no movimento contínuo. E na posição. E olha, de facto, até é estranho só ter tido um episódio dedicado à coluna agora, porque realmente isto é das queixas que eu mais vejo em consultas, as dores nas costas, não é? Quer seja na cervical, na lombar, e nós sabemos que as lombalgias são das queixas mais frequentes em consulta nos cuidados de saúde primários, no centro de saúde. Porquê que a coluna gera tantas queixas? Porquê que há tanta patologia, tanta doença associada à coluna? Nós não conseguimos fazer nenhum movimento sem ativar as estruturas da coluna. Os músculos, os ligamentos, os discos, as vértebras, e por isso tudo o que nós fazemos vai ativar a nossa coluna. E por isso é fácil, durante algum movimento, e até provocado por situações como o stress, frio, calor, tensão muscular, haver uma lombalgia, uma cervicalgia, ou seja, dor nas costas ou na cervical, sem que exista necessariamente uma patologia por trás disto. Pois, porque normalmente quando nós dizemos dói-me a coluna, ou não é, dói-me a coluna, ou cuidado com a coluna, ou isto, pegar nos miúdos ao colo é péssimo para a coluna. Estamos a falar do quê? Estamos a falar só da parte de vértebras e se calhar aqui ajuda a rever um bocadinho a anatomia de uma forma muito simples, mas perceber o que é isto da coluna, porque não estamos a falar só de ossos e das hérnias e dos discos, não é? Há outras estruturas aqui importantes. A maior parte das vezes, quando nos dói a coluna, aquilo que nos dói são os músculos à volta da coluna. A verdade é que a coluna é formada por vértebras, que são os ossos da coluna, por discos intervertebrais, que são umas almofadas, umas esponjas que nós temos entre as vértebras que permitem o movimento. E isto serve de invólucro, ou estrutura, ou proteção para os nervos da coluna, para a medula e para as raízes nervosas, mas, a maior parte das vezes, as dores que nós referimos à coluna são dores que estão nos músculos das goteiras perivertebrais, ou seja, nos músculos na parte de trás das costas, nos músculos na região posterior do pescoço. É aqui que nós vamos ter as dores mais frequentes, aquilo que nós chamamos a lombalgia mecânica ou a lombalgia inespecífica. E então, quando tenho uma dor na coluna, ou seja, quando é que devo ir ao médico? Porque todos nós já sentimos, e não é, as estatísticas também mostram isso, quase toda a gente vai sentir pelo menos uma vez na vida uma dor nas costas. E é muito frequente dizermos, pois realmente desde ontem eu dei aqui um jeito. Quando é que devemos ir à consulta e quando é que devemos procurar ajuda médica? A maior parte da dor de coluna é benigna, não precisa necessariamente de ajuda médica, precisa de movimento. Há décadas atrás achávamos que quando tínhamos dores musculoesqueléticas e da coluna devíamos parar, devíamos ficar em repouso. Nós hoje sabemos que isso não é verdade, nós devemos manter o movimento. É claro que se tivermos muita dor não vamos necessariamente para o ginásio nesse dia, mas devemos movimentar-nos o mais possível e tentar fazer tudo aquilo que não nos provoque dor, devemos fazer esse tipo de movimento.
E depois devemos tratar a dor da mesma forma que trataríamos uma dor de cabeça, com um analgésico, um anti-inflamatório, e a maior parte das vezes a dor de coluna em 3 ou 4 dias vai desaparecer, vai diminuir e vai desaparecer, à exceção de algumas situações mais graves, de alguns sinais de alarme que nós conhecemos. Claro, quando não passa nestas circunstâncias, nós devemos procurar um médico. Muitas vezes o médico de família vai saber dar resposta a isto, mas na verdade aquilo que se vai fazer ao doente é dar-lhe algum conforto, e esse conforto significa ensinar algumas medidas e dar-lhe alguma medicação que o ajude a ultrapassar aquele quadro de dor aguda e que vai resolver em poucos dias. Porque depois é isso, há um bocadinho este medo, acho que a pessoa tem uma dor nas costas e pensa logo, pronto, tenho uma hérnia, não é? E depois surgem, ou a ciática também, é logo, as pessoas vêm com uma data de diagnósticos destas dores que, na maioria das vezes, são frequentes e que, do que eu li também, grande parte das vezes nós não sabemos exatamente o que é que as causa, não é? Quais é que são assim as causas mais comuns de dor nas costas? O que é que leva a estas queixas? Estas queixas são quase sempre musculares ou são quase sempre reativas a alguma situação do nosso dia-a-dia, alguma carga que nós tínhamos colocado sobre a nossa coluna de forma inapropriada, algum stress. A maior parte das vezes surgem por causa disto. É claro que a nossa coluna degenera ao longo dos anos. Degenera quer dizer que se desgasta. Da mesma forma que o nosso cabelo, Envelhece, as nossas não é? unhas, a nossa cara vão envelhecendo ao longo dos anos. Isto não é doença. Isto faz parte daquilo que é o nosso crescimento, a nossa maturação. E muitas vezes nós associamos essas alterações degenerativas que nós vamos encontrar quando fazemos o exame à dor. E aquilo que é o grande papel do médico que trata a patologia de coluna é perceber se as queixas que o doente tem naquele dia são motivadas pela hérnia ou protusão ou degeneração que nós encontramos no exame, ou se na verdade são só alguma contratura muscular, alguma coisa que aconteceu durante aquela semana, até alguma carga psicológica que esteja associada a algum stress que tenha acontecido, que Claro, faça porque os músculos também contraem, não é? São sempre, todos nós já estivemos em situações de stress em que começamos a sentir a nossa coluna desde a cervical até lá abaixo a começar a contrair e ficamos pesados e cansados. Isto não é doença. E se nós formos fazer um exame e se encontrarmos uma hérnia, não é a hérnia que nos está a provocar essa dor. Porque isso é um ponto importante, que é, normalmente, a pessoa chega à consulta e isto de facto é uma dor muito desconfortável e a lombalgia, esta dor nas costas, é das que mais leva à incapacidade e a perda de qualidade de vida, porque de facto tem muito impacto. A pessoa tem uma dor nas costas e não se consegue desligar daquela dor nas costas. E é frequente que a pessoa chega à consulta e que queira imediatamente muitos exames e que não se sinta confortável quando um médico lhe diz, olha, isto provavelmente vai passar, vamos esperar. Tenho ideia que normalmente ao final de 2 semanas no máximo, nos máximos a dor vai aliviando, mas a pessoa fica sempre um bocadinho ansiosa e quer exames. Vale a pena fazer logo exames numa primeira linha? Não, a não ser que haja sinais de alarme. Nós não devemos pedir exames, a não ser que tenhamos algum quadro neurológico, uma dor que irradia para os braços ou para as pernas, que tem alguma falta de força, falta de sensibilidade, dormências, alterações dos esfíncteres urinários e fecais, febre, perda de peso, um traumatismo. Isto são indicações para se fazerem exames. Mas na maior parte dos casos não se deve fazer exames porque eles vão confundir-nos. Aliás, há muitos estudos que mostram que a prevalência de desgaste da coluna, degeneração da coluna, em pessoas assintomáticas, em pessoas que não têm qualquer dor, é cerca de 40% aos 40 anos, 50% aos 50 anos, 60% aos 60. Portanto, se eu tiver uma pessoa de 40 anos com dor nas costas, aliás, sem dor nas costas, em 40% dos casos ela vai ter uma patologia, uma degeneração da coluna, sem que isso seja um problema. Se calhar se os 3 agora fizermos exames à coluna, vamos ter lá alterações e nenhum de nós tem dores neste momento, não é? Certeza que vamos. E esse é o grande risco, porque eu acho que apesar de tudo continuamos a pedir, às vezes também um bocadinho por ser isso, uma queixa que tem algum impacto na qualidade de vida e acabamos por pedir exames e depois vêm os exames cheios de alterações quase impossíveis de decifrar, não é? Aqueles nomes, as protusões, a degenerescência, o desgaste, aquilo que nós depois explicamos aos doentes como bicos de papagaio. Há uma associação direta entre estas alterações e a dor que a pessoa sente? Nós conseguimos garantir que a dor que a pessoa sente é por causa daquilo? Temos que fazer um exame físico e uma história clínica adequada para perceber se aquela protusão discal, aquela hérnia discal que comprime uma determinada raiz nervosa é responsável pelos sintomas que as pessoas têm. Ou seja, nós podemos ter uma hérnia a comprimir um nervo que vai para a face lateral da perna e um doente que tem dor nessa região e formigueiros nessa região e nós percebemos que a causa da dor está naquela hérnia. É compatível com o exame. Exatamente. Agora, a grande dificuldade é esta.
E o que acontece muitas vezes, e eu acho que até estes exames acabam por ser uma sentença sobre os doentes. As pessoas acham que fizeram um exame há 20 anos e encontraram uma hérnia discal e dizem: eu tenho uma hérnia discal que descobri quando tinha 20 anos, que se calhar até está relacionada com uma queda que eu dei quando estava na escola. Ou seja, depois as pessoas ligam-se muito a estes acontecimentos, aos relatórios dos exames, e isto acaba por andar em cima deles como uma sentença a vida inteira, quando a maior parte das vezes estes problemas não têm qualquer impacto na sua vida. Existe realmente dor de costas, e essa dor de costas não deve ser desvalorizada, mas muitas vezes ela tem outras causas, e nós sabemos que as causas de dor de costas benigna, esta dor que não irradia, esta dor que não dá déficit de força ou déficit de sensibilidade, estão na verdade muito mais relacionados com o nosso estilo de vida do que com aquilo que nós encontramos nos exames. Se calhar com a tal coisa de estarmos muito tempo parados, de a obesidade e excesso de peso também tem aqui algum impacto, não é? Porque eu digo sempre, é como se estivéssemos a carregar, ou seja, eu se no meu dia-a-dia carregar 2 garrafões de 5 litros em cada mão, obviamente que vou ficar com mais dores e portanto há aqui uma data de coisas que também têm impacto, e isto que dizias é muito verdade. Às vezes eu vejo doentes que não correm ou nunca não correm porque há 20 anos fizeram um ataque e tinha lá uma hérnia qualquer. Isto faz sentido? Não, e aliás, o que eu acho que aconteceu é que há 20 anos havia muitos profissionais de saúde a desaconselharem as pessoas de correr e de praticarem exercício físico. E isso acabou também por agravar este quadro que existe sobre a dor de costas, em que as pessoas acham que por terem dor de costas não devem praticar exercício físico. Quando nós cada vez mais temos evidência de que o exercício físico mantém a nossa coluna saudável, que o exercício físico ajuda até a aliviar quadros de dor de costas. É engraçado porque nós em medicina, mesmo na gravidez também havia muito esta ideia de cuidado e do repouso, e cada vez mais vamos percebendo que claro que o exercício físico deve ser adaptado, mas que é bom fazer exercício físico quase para todas as coisas, não é? E que não é isso, uma hérnia antiga não é obrigatoriamente impeditiva de fazer atividade física. Isso é uma coisa que se nota. É possível também acontecer o contrário, que é a pessoa ter muita dor e estes exames virem completamente normais? Sim, a maior parte da dor que as pessoas têm não está relacionada com os exames, por isso é muito possível as pessoas terem exames normais e terem dor, e essa dor ter, efetivamente, até componentes de dor crónica, componentes que duram anos, pessoas que têm anos de dor e que os médicos dizem, mas os exames não têm nada que justifique essa dor. Isso não quer dizer que a dor deva ser ignorada, claro. É preciso identificar a causa daquela dor. Será que aquela pessoa tem do ponto de vista laboral, se está a trabalhar bem, se tem o repouso que devia ter, se tem a movimentação que devia ter, se faz o exercício que devia fazer? O tabagismo está muito associado à degeneração discal e está associado a alguns quadros de dor de costas. O excesso de peso, as alterações inflamatórias relacionadas com o excesso de peso, tudo isto leva a mais dor nas costas. E depois, nós sabemos que do ponto de vista de cronicidade da dor, há uma série de factos que faz com que quando as pessoas têm dor, comecem a evitar determinado tipo de movimentos por medo de que esses movimentos provoquem dor, chama-se isto de cinesiofobia. Medo do movimento. Medo do movimento. E o medo do movimento provoca também atrofia muscular, faz com que, se eu tenho medo de me abaixar para pegar numa carga e acho que esse movimento vai provocar mais dor, deixo de o fazer, estou cada vez mais descondicionado para fazer esse tipo de movimento. Aumentas ainda mais o risco de teres a dor. Ainda mais, e a nossa cabeça pensa, não posso fazer aquilo, senão vou ter dor, senão vou ter dor, senão vou ter dor. Sim, isso faz sentido. Este mito que se foi perpetuando de está com dor nas costas, cuidado, agora descansa, deixa de ir ao ginásio, deixa de fazer as coisas, no fundo aumenta aqui o risco dessa dor voltar a aparecer, porque não é? Se a coluna são uma data, eu mostro sempre uma coluna que tenho em consulta, nós precisamos de reforçar estas estruturas que estão a dar espaço às vértebras para no fundo ter uma coluna bem sustentada e bem forte para a pessoa conseguir fazer as coisas, não é? Uma das causas da degeneração da coluna é a instabilidade, ou seja, é o facto das estruturas intrínsecas da nossa coluna, os discos, os ligamentos, não conseguirem promover a estabilidade intrínseca que devia ser promovida. E esta instabilidade provoca micromovimentos e esses micromovimentos acabam por provocar dor muscular, contratura muscular. Ora, a forma de nós compensarmos a instabilidade que a nossa coluna não consegue dar é darmos estabilidade extrínseca através da musculatura da nossa coluna. Claro. E isso promove-se através do exercício. Sim, podemos imaginar tipo um pau, uma daquelas, estou a imaginar aquelas coisas nas hortas que se usa para sabes, para o tomate crescer para cima. É diferente ter só um pau ou estar a reforçar a estrutura à volta e pôr coisas que sustentam esse. E a coluna é exatamente assim, não é? Isto é uma estrutura que nós temos aqui no meio. Tudo o que eu puder fazer para reforçar e para ela estar, para ter mais apoio, vai ajudar a com que eu não tenha tantos problemas e dores nas costas, não é?
Mas agora vamos então a este caso em que, de facto, a pessoa tinha uma dor, já tinha alguma dormência, fizemos um exame e aparece a famosa hérnia discal, não é? Que toda a gente já ouviu falar. Ok, então agora temos aqui uma hérnia discal ali na região lombar. O que é que se faz? O que é que isto quer dizer? O que é uma hérnia? A coluna é formada por vértebras e discos. Os discos são os tais amortecedores entre as vértebras e esses discos vão perdendo hidratação, vão ficando mais frágeis com o tempo. E por vezes, durante esta fragilidade, acontecem pequenas fissuras na parte exterior do disco e sai um bocadinho do conteúdo do disco. O núcleo pulposo vem para dentro do canal vertebral, comprimindo um nervo que vai para as pernas. Isto é uma hérnia discal e provoca a famosa ciática. A almofadinha sai do sítio, não é? Exatamente. Como se saísse ali um bocadinho. Sim, e isto é um evento que muitas vezes é agudo, mas que as pessoas associam a ter pegado numa carga ou feito alguma coisa, e eu digo-lhes muitas vezes que foi a última gota que caiu naquele copo d'água. Podia ter acontecido no ginásio, como podia ter acontecido a saírem da cama, ou mesmo estando sentados. Portanto, não é necessariamente o evento que eles acham que provocou aquele mecanismo que foi a catástrofe. No fundo, foi uma cascata degenerativa. Já estava fraquinho e depois houve ali uma... qualquer coisa. Agora, 90% das hérnias discais resolvem sem necessidade de cirurgia e resolvem resolvem em 2 a 3 meses, porque não é facilmente, porque provocam muita dor e é um período muito difícil para os doentes. Mas aquilo que nós sabemos é que ao fim de 2 a 3 meses, 90% daqueles doentes ficaram bem. Mas isto é importante sim, porque eu acho que é isso. Eu ainda tenho, ou seja, nós achamos sempre que aquela hérnia que ficou documentada num exame de há 10 anos ainda existe e às vezes condicionamos a nossa vida por causa desse exame, quando então, na maioria das vezes, a hérnia resolve, ou seja, a evolução natural de uma hérnia é resolver. Parte das hérnias resolve do ponto de vista imagiológico, ou seja, diminui, pode não desaparecer, mas diminui, é um bocadinho reabsorvida. Há ali uma cascata inflamatória provocada pela dor que leva a que o sistema imunitário também acabe por resolver localmente aquele problema, mas mesmo que não o resolva, e aquilo que eu acho que é importante sair daqui é que não interessa se a hérnia está lá ou se não está. O que interessa é que os sintomas resolveram. E a partir do momento em que os sintomas resolveram, as pessoas têm que ter uma vida ativa, saudável e não ter que se preocupar com isso. Interessa à clínica muito mais do que o exame. Muito mais do que o exame. E então quando é que, porque também há esta ideia que, ok, mas há uma hérnia é para operar e é para... mas eu não quero nada ser operado porque isso é muito perigoso. Quando é que faz sentido, por exemplo, numa consulta com o médico de família, ok, se calhar agora temos de referenciar para a ortopedia ou para um cirurgião de coluna? Sempre que existe um déficit de força ou um déficit de sensibilidade, nós sabemos que isto resulta da compressão do nervo. E, infelizmente, à data de hoje, a medicina não sabe reparar nervos. E, por isso, a partir do momento em que o nervo está comprimido e começa a ter alterações de condução, ou seja, não consegue fazer o estímulo muscular como devia fazê-lo e a percepção que nós temos da sensibilidade passa a ser diferente, nós podemos potencialmente ter uma lesão irreversível. E aí devemos considerar a cirurgia. Depois, nos doentes que, independentemente de terem ou não um déficit de força ou um déficit sensitivo, que têm uma dor que persiste ao longo de 2 a 3 meses de tratamento conservador adequado, medicação, alteração de estilo de vida, fisioterapia, esses doentes que ao fim de 2 ou 3 meses não melhoraram, aquilo que nós sabemos da ciência é que eles ficam melhor quando são submetidos à cirurgia, após estes 2 a 3 meses, do que aqueles que não são operados. Ok, isto inclui, porque agora estavas a falar das dormências, tenho muitos doentes que às vezes é isso, que é quando se deitam à noite é que estão ali numa posição e ficam com dormências, mas depois ao longo do dia até estão bem. Estes doentes, se isto for recorrente, ou seja, se isto se prolongar mais do que alguns meses, também faz sentido pedir uma consulta de ortopedia? É importante nós percebermos o que é que provoca essa dormência. O canal vertebral é dinâmico, não está sempre na mesma posição. Quando nós estamos em flexão, temos muitas vezes um canal mais amplo, estamos melhor, e quando estamos em extensão, o canal fica mais apertado e, portanto, a probabilidade de haver um compromisso nervoso surge mais facilmente. E por isso é que muitas vezes as pessoas, quando vão para a cama, começam a ter alterações da sensibilidade. Há pessoas que dizem que até têm que pôr os pés de fora dos lençóis porque têm as pernas muito quentes durante a noite. Isto é um sinal de claudicação neurológica, um sinal de estenose lombar. Por isso, há aqui alguns fatores que fazem com que estes sintomas surjam em determinadas posições ou em determinadas fases do dia. Não é necessariamente uma indicação para cirurgia. Temos que perceber se conseguimos controlar esses sintomas. Os formigueiros noturnos não são uma alteração neurológica que dite necessidade de fazer cirurgia. Se nós conseguirmos, através de medicação, através de formas de dormir diferentes, posicionamentos diferentes, que isto não seja incomodativo para as pessoas, não precisamos de as operar. É interessante, porque eu lembro-te de ouvir a dizer num podcast que grande parte do que te chegava à consulta não tinha indicação cirúrgica, não é? E nós pensamos sempre, ok, mas então se estou a mandar cá para a consulta, à partida é porque é para ser operado. Mas tu próprio vês isso que, na verdade, é uma minoria de casos que tu pensas, ok, isto é para ser operado.
Sim, quase nenhum doente que eu vejo na consulta precisa de cirurgia. 10% dos doentes que eu vejo na consulta é que precisam de cirurgia. E então, antes de avançar para a cirurgia, para os riscos e eventuais benefícios, o que é que, nesses em que não tem indicação, o que é que devia ter sido feito? O que é aquele tal tratamento conservador que falaste, a fisioterapia? Eu distingo muito aquilo que é a dor de costas crónica e a dor de costas aguda, e eu recebo as duas coisas. Recebo aquela hérnia discal que apareceu há 2 semanas e eu aí tenho que medicar com anti-inflamatórios. E acho que aqui é importante ficar esta ideia de que os anti-inflamatórios são bons para a dor de coluna. Muitas vezes as pessoas, os médicos, recorrem muito a opioides, recorrem muito a medicações como o tramadol, o tapentadol. Aqueles mais fortes, não é? E que têm quase zero evidência de alívio na dor de costas. Aliás, há um artigo do JAMA há 2 ou 3 anos que mostra que é igual a placebo, o tramadol, e por isso não deve ser utilizado na dor de costas. Mas as pessoas usam isto por medo de colocar um anti-inflamatório numa pessoa com mais de X anos. E na verdade, é um anti-inflamatório que essas pessoas precisam. Se tiverem uma dor aguda, precisam de alguma coisa para controlar a inflamação. E é aí que eu atuo. Depois há pessoas que têm dores crónicas e que eu tenho que entrar com medicação, pregabalina, gabapentina, portanto temos que começar Tem mais a ver também com o tipo de dor e vais adequando... Vou adequando, sim. Portanto, a minha consulta é uma consulta sobre estilo de vida. Eu falo sobre alimentação, eu falo sobre... Eu estou perante um ortopedista, é que há este mito que os ortopedistas não querem muito saber, mas na verdade, realmente, sim, tu falas muito dos estilos de vida. É muito importante. A dificuldade aqui é que eu só tenho 15 minutos com aquele doente. E não se mudam hábitos em 15 minutos, e é difícil convencer uma pessoa que tem uma dor de costas há 3 anos que essa dor de costas resulta do facto de eles estarem sempre sentados ou até de trabalharem na construção civil e terem aquele tipo de postura diariamente que não é má por si só, mas que obriga a ter um invólucro muscular muito mais forte que uma pessoa que esteja noutra postura. Sim, às vezes alguém que está com dor, olha, tem de fazer exercício, quando a pessoa pensa, então, mas eu estou cheio de dores, eu não vou meter num ginásio, não é? E quando durante anos foi isso que lhes foi transmitido. Por isso a dificuldade aqui é eu dizer isto em 15 minutos e isto depois manter-se e depois isto vencer contra tudo o que esta pessoa vai ouvir a partir do segundo em que sai do consultório. Ok, e na verdade estas recomendações, isto que estás a falar para essa grande maioria que não precisa de ser operada, também se aplica à que precisa de ser operada. Mas como é que funciona, como é que é isto da cirurgia à coluna? É de facto tão perigoso quanto nós imaginamos e tem assim tantos riscos e veja lá, mais vale esperar e não operar isso, e nós dizemos muito que olha, espere e só mesmo quando for preciso e quando estiver no limite é que se opera. Isto é assim? Não, até porque nós temos que perceber o que é o limite e o que eu às vezes encontro também é pessoas que vivem condicionadas pela dor há 10 anos, têm uma patologia que poderia ter sido tratada cirurgicamente, mas que ao longo de 10 anos adaptaram a sua vida, deixaram de ir a almoçar ou jantar à casa dos filhos, deixaram de fazer um passeio, deixaram de ir a um espetáculo porque estavam condicionadas por aquela dor, que poderia ter sido uma coisa resolvida e ultrapassada, e acabam por ter a tal dor crónica, muito mais difícil de controlar. E ao longo destes 10 anos ficaram mais sedentários, mais pesados, por isso houve uma série de consequências associadas a este medo inerente da cirurgia que fizeram com que essas pessoas... vicioso, não é? Exatamente. Agora, a cirurgia nunca é a primeira opção e é sempre melhor resolver um problema não sendo operado. Mas a chave aqui é resolver o problema. Portanto, não é por a cirurgia ser péssima que nós achamos que devemos fazer primeiro um tratamento não cirúrgico, é porque a cirurgia inerentemente tem riscos mais elevados em cirurgia muito complexa e riscos muito baixos em cirurgia de hérnia discal, por exemplo. Por isso são sempre cirurgias muito diferentes. O mito que existe sobre a cirurgia da coluna resulta de um tempo em que nós tínhamos um muito pior conhecimento da anatomia do que temos agora, muito piores métodos de diagnóstico, de imagem, muito piores técnicas cirúrgicas, mais agressivas. As coisas evoluíram muito ao longo das últimas décadas. Nós conseguimos fazer cirurgia menos invasiva, mais segura e por isso conseguimos, na grande maioria das patologias que são de tratamento cirúrgico, dar um tratamento e uma qualidade de vida muito melhor aos doentes que efetivamente precisam de cirurgia. E é possível que esta pessoa depois da cirurgia consiga voltar a correr ou isso vai ser uma contraindicação para sempre? É indicado que a maior parte dos doentes, depois de operados, ao fim da recuperação adequada, consigam fazer exercício físico, devem fazer exercício físico, e esse exercício físico deve ser
treino de força, corrida, exercício aeróbio, exercício de impacto. Isto são os exercícios que nós sabemos que fazem bem à coluna. Por isso, se uma coluna foi operada, vai ainda mais precisar daquele reforço muscular que nós defendemos sempre. E nós agora estamos a pôr aqui tudo, ou seja, eu estou a pôr um bocadinho tudo no mesmo saco, começámos a falar de hérnia, mas realmente quando falamos em cirurgia da coluna há muitas outras razões, não é? Uma também muito comum são estes bicos de papagaio, as artroses. Aqui como é que funciona? Há indicação, as indicações mudam, funciona um bocadinho como isto de hérnia, o que é importante saber? É tudo muito semelhante, ou seja, o efeito aqui é sempre, se existe dor mecânica na coluna provocada por o facto dos discos não estarem a funcionar bem. E a dor mecânica é esta de eu mexo-me e dói-me, exatamente, não é? movimento. E aí temos que ter a certeza que a dor mecânica resulta de um disco degenerado, que resulta de uma outra articulação que se chamam facetas articulares que também estão degeneradas, ou se resulta de uma componente muscular que nós conseguimos resolver. Mas se efetivamente resulta do disco, aí tratar o disco pode fazer sentido. E depois existe a dor provocada pela compressão nervosa. E a compressão nervosa tanto pode resultar de um disco, uma hérnia discal, como pode resultar de uma artrose ou bicos de papagaio, que no fundo são só umas proeminências ósseas que o nosso corpo faz para se defender da tal instabilidade, do tal movimento exagerado. O osso vai crescendo e depois pode estar ali a fazer compressão no nervo e dar aqueles sintomas, é isso, é perda de força, as dormências, estas coisas todas. É a mesma coisa. Mas aí eventualmente pode ser preciso também operar. Aí é preciso operar se os sintomas não resolverem. Okay. Porque mesmo havendo compressão nervosa, o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação fantástica e nós temos que lhe dar essa possibilidade de se adaptar. Desde que não haja os tais sinais de alarme, nós temos que permitir ao doente perceber que tipo de exercícios é que consegue fazer bem, que tipo de medicação é que precisa para controlar a dor e entender se isto é suficiente para esta pessoa ter qualidade de vida. Eu costumo dizer às pessoas que se conseguirem não ter dor de costas, fazendo 2 ou 3 anti-inflamatórios por mês ou até se calhar um bocadinho mais, então não devem ser operadas, não precisam de uma cirurgia. Sim, aí tu dizes uma coisa que é importante, porque às vezes eu acho que há um bocadinho medo de medicar. As pessoas têm... Há um bocadinho os dois lados, não é? Há quem não tenha medo nenhum, há quem não tenha qualquer medo dos anti-inflamatórios não esteroides, tipo o ibuprofeno, não é? E os outros, e há quem ao mesmo tempo pensa, eu estou aqui a sofrer, mas eu não vou tomar porque eu já sei que faz mal. E às vezes isso agrava um bocadinho, não é? Porque se eu estou com dor, eu contraio os músculos, fico com mais contraturas, tenho mais dor e portanto também é aqui uma pescadinha de rabo na boca. Mas a medicação, ou seja, pode ser importante na fase aguda e às vezes salva-nos de estar a tornar a coisa mais crónica, certo? A minha abordagem com os doentes é sempre essa. Se eu tiver um doente com uma dor aguda, eu vou sempre medicar. E eu quero que esse doente tenha menos dor, quero que ele esteja mais confortável e quero que ele consiga reabilitar da forma que é preciso reabilitar. Porque se ele estiver com muita dor, não vai conseguir fazer fisioterapia, não vai conseguir fazer a tal mobilização que eu preciso que ele faça. Por isso, a minha primeira abordagem é sempre controlar a dor, atendendo à idade do doente, às suas patologias, mas sempre controlar a dor. Então, olha, para te perguntar, uma das coisas que também nos pedem muito no centro de saúde é a injeção, não é? Mas doutora, dê-me lá a injeção que eu fico muito melhor do que quando é a medicação oral. Isto faz sentido? Vale a pena? Na minha opinião não faz, porque repara, as injeções que nós damos e a injeção mais comum, que é o diclofenac 75mg, nós conseguimos, se eu prescrever diclofenac em comprimidos, eu vou prescrever 150 por dia. Claro. E por isso qual é a lógica de nós darmos um diclofenac 75 uma vez por dia? Não há aqui nenhuma evidência. E depois o outro medicamento, que é o tiocalquicoside, consegues dizer? Eu nunca consigo dizer o nome deste medicamento. Eu digo sempre coisa. Tu consegues dizer, se bem que és ortopista. E a dose em que ele é prescrito é subterapêutica. Por isso, como relaxante muscular, também tem muito pouca eficácia. Pronto. E nós temos bons relaxantes musculares. Esse não é um deles. Tenho de fixar esta frase no centro, porque eu acho que é isso. Aqui também o placebo acaba por ter sempre algum impacto. E quando a pessoa acha, não, eu só fico melhor com a injeção, pronto, e apesar de tudo, o modo de administração acaba por ter também, não deixa de ser uma injeção e também ter alguns riscos, ou seja, nós queremos sempre administrar da forma mais fácil e eficaz e garantir que a pessoa não tem dor, não é? Aqui em relação também ao tratamento, ouve-se muito falar das infiltrações. O que é que são estas infiltrações? Porque é diferente da cirurgia, mas é mais invasivo, não se faz no centro de saúde. O que é que são estas infiltrações e ajudam? Saiu em 2025 um artigo do British Medical Journal, que é uma das principais revistas de medicina no mundo, a dizer que estas infiltrações não são iguais ao placebo, ou seja, não servem para nada. É um artigo que já pediram que fosse retirado, mas na verdade é que a revista manteve o artigo e
aquilo que nós sabemos é que estas infiltrações são formas de colocar anti-inflamatórios ou corticoides ou outras substâncias que diminuem a inflamação localmente, portanto, junto da coluna, à volta dos nervos, e por isso diminuir os sintomas de uma forma, se calhar, um bocadinho mais eficaz do que um comprimido oral ou do que uma injeção. Porque estás a aplicar logo ali na zona. Exatamente. Mas é sempre temporário. O que é que estas infiltrações muitas vezes conseguem fazer? Conseguem aliviar os sintomas e ajudar a pessoa a suportar aqueles 2 ou 3 meses em que a dor seria mais aguda. Mas, na verdade, nós sabemos que a maior parte dos doentes que resolvem ao fim de 2 a 3 meses, que ficam sem dor, ficá-lo-iam, quer tivessem sido submetidos a infiltrações, quer tivessem feito injeções, quer tivessem feito comprimidos. Portanto, nós temos que tornar aquele período mais confortável para os doentes. As infiltrações podem ser uma forma de ajudar nesse sentido. Agora, as infiltrações não tratam patologia, não resolvem danos estruturais e devem ser encaradas como tal. Ou seja, são procedimentos invasivos que têm alguns riscos associados e apesar de baixos, podem ser riscos. Quando acontecem, podem ser riscos sérios e que, do ponto de vista estrutural, não resolvem nada. São para aliviar os sintomas, ou seja, são uma forma diferente, são uma forma um bocadinho mais localizada de dar uma medicação e que, pelos vistos, não há assim tanta evidência que seja muito melhor. Portanto, se calhar não há praticamente nenhuma evidência. Bem. Isto a ciática, que também toda a gente ouve falar, não é? Aliás, eu acho que se associa muito à lombalgia a ciática. Eu estou com ciática, eu tenho sempre já há anos que tenho ciática. O que é isto da ciática? Consegues-nos explicar? A dor ciática é uma dor que resulta da irradiação ao longo do trajeto da junção de 3 nervos, L4, L5 e S1, e, portanto, a dor ciática resulta da compressão de uma dessas raízes nervosas. É uma dor que começa habitualmente na região lombar, que irradia pela nádega e que pode ir ao longo da face lateral da perna, da coxa, até ao pé, associada a formigueiros, falta de força. Isto é a dor que habitualmente é provocada pela compressão de nervos na coluna. E que também entra aqui às vezes muito neste saco da lombalgia, não é? Das dores nas costas, mas que também muitas vezes com um tratamento mais conservador, ou seja, medicar a dor e avaliar, que é suficiente e mais uma razão para... A principal causa da dor ciática é a hernia discal, cujo tratamento deve ser conservador. É isso. E quando falaste aí em fisioterapia, o que é importante saber? Porque nós no SNS temos um grande problema, não é? E o que eu sinto é, primeiro, temos poucos sítios que fazem fisioterapia comparticipada, depois estes sítios onde se faz fisioterapia são muito mal pagos e, portanto, têm de gerir uma data de utentes em pouco tempo. O que é importante saber da fisioterapia? É uma coisa que é suposto estar a fazer há 2 anos? É suposto ser um tratamento, ou seja, uma coisa que se tenta, mas em que a pessoa tem tempo para estar lá, em que aquilo é bem feito? Ou é suposto estar uma turma quase 10 pessoas a fazer fisioterapia ao mesmo tempo? A fisioterapia tem muita evidência de que ajuda no controle dos sintomas da patologia da coluna e por isso a fisioterapia deve ser indicada e deve ser feita. É claro que se nós pensarmos na estrutura da fisioterapia, aquilo que atualmente se diz é que a fisioterapia que resulta da educação, do exercício físico, é muito mais eficaz do que aquela fisioterapia mais clássica, manual, e através de elétrodos, e por isso a fisioterapia com um acompanhamento personalizado é muito mais eficaz do que quando está um fisioterapeuta a tratar 4 ou 5 doentes ao mesmo tempo, e é isto que muitas vezes, infelizmente, acontece em sistemas em que não conseguem dar resposta, e por isso muitas vezes o doente fica a fazer tratamentos passivos enquanto o fisioterapeuta vai circulando entre mais do que um subterapêutico, não é? Infelizmente, eu apesar de não estar dentro deste sistema, vou vendo muitos doentes que eu envio para fazer fisioterapia. Eu continuo a achar que a fisioterapia é altamente eficaz para ajudar no controle dos sintomas. Mas tem de ser bem feita, não é? Tem que ser bem feita e tem que ser com um acompanhamento adequado, que infelizmente muitas vezes não consegue que seja feita e que se calhar acaba por dar má fama à fisioterapia. Mas é com tudo isto que estás a dizer, já falaste várias vezes sobre o exercício, a fisioterapia, que também acaba por ser uma outra forma de reforço muscular e de preparar esta tal estrutura e de sustentar ou reforçar esta tal estrutura. Não faria sentido nós conseguirmos, prescrever exercício de uma forma um bocadinho mais ativa, tipo, conseguirmos prescrever ter PTs, porque hoje em dia ter PT é um luxo, não é? Não consegues um PT por menos de, sei lá, 40 euros por hora. A maioria das pessoas não consegue fazer isto, ou se consegue se calhar uma vez por mês, que também acaba por ser, lá está, subterapêutico. Não faria sentido ser mais fácil nós termos um acompanhamento e termos profissionais do exercício a trabalhar mais perto com o SNS e poder ajudar estes utentes? Quer dizer, é uma queixa tão frequente, é das maiores queixas, das que têm mais impacto, que leva a absentismo laboral, ou seja, é uma grande despesa para o SNS também. Não faria sentido termos mais acessibilidade a desporto acompanhado, ou seja, não é só as caminhadas da comunidade, coisas mais robustas? Sim, eu acho que nós, em determinada altura, vamos conseguir prescrever exercício físico, nós como médicos, acho que é isso que devemos conseguir fazer. E, na verdade,
nós não sabemos fazer exercício físico e por isso precisamos de algum apoio, de algum acompanhamento, que neste momento é feito por PTs, mas também pode ser feito por fisioterapeutas, que ajudam a transitar de uma fisioterapia de marquesa para uma fisioterapia já de ginásio e com algum exercício, e a grande maioria dos bons sítios de fisioterapia já têm este acompanhamento, já têm cargas, pesos, bicicletas, por isso muito do treino, do tratamento de fisioterapia termina quase com exercício de ginásio, é isso que se pretende. E claro, nós devíamos conseguir que os nossos doentes pudessem ter tempo para isto, acompanhamento para isto e educação para isto. Mas, na verdade, todos nós tivemos educação física durante 12 anos na escola e nenhum de nós sabe verdadeiramente ir para um ginásio e fazer um treino Sim, não sabemos fazer um estruturado. agachamento como deve ser, às vezes até pomos mais em risco. Sim, e é verdade, e eu acho que depois, lá está, não basta, porque realmente havia alguns programas de prescrição de exercício em que nós, aliás, quando prescreves um medicamento há lá uma opção para tu prescreveres exercício e vem-te um diagrama ótimo a dizer o doente deve fazer isto, esta quantidade de exercício por dia, mas quer dizer, todos nós sabemos que quando lemos um papel a dizer o que é que devemos fazer, a motivação é quase nula. Não sei, eu falo para mim, eu adoro treinar e eu preciso muito, tenho o privilégio de poder ter pessoas que me ajudam a treinar, porque realmente sozinha, e por isso às vezes custa-me um bocadinho estar a dizer aos doentes, tem de fazer exercício físico, mas depois também compreender que realmente estar sozinha em casa a ver se calhar um vídeo não é assim, não motiva muito, não é? Já é difícil para uma pessoa que já não fazia, que está com dores, ir ver um vídeo e estar a fazer ou estar a inscrever-se num ginásio é complexo. Eu acho que isto vai demorar gerações. Acho que só vai acontecer quando... Estás pessimista. Não, porque estas mudanças culturais resultam da educação das crianças. E por isso nós temos é que conseguir que nas escolas o exercício físico seja ensinado, com que a alimentação adequada seja ensinada nas escolas. Um bocadinho a imagem daquilo que nós vemos acontecer no Japão neste momento, em que as crianças têm nas escolas uma educação alimentar que não existe nas escolas portuguesas. E o exercício físico deve ser incutido nas crianças desta forma, desde novos. É claro que o ideal é os pais saberem ensinar isto aos filhos, mas nós sabemos que muitas vezes são os filhos que nos ensinam a nós, que chegam a casa e que dizem, pá, então vamos fazer qualquer coisa, vamos correr, e por isso eu acho que as gerações e os mais novos vão acabar por ensinar-nos isto. E às vezes não é só na educação física, porque nós é isso, eu acho que também temos muito esta ideia de o exercício faz ali 1 hora na escola, ou tens 1 hora, e às vezes é a própria coisa da pessoa se levantar, e não é, a escola é estar sentado não sei quantas horas também a ler, ou a escrever, ou a fazer exames. Esta mentalidade também tem de mudar um bocadinho, que é ser ativo no dia-a-dia, porque às vezes a pessoa que, não é a pessoa que vai ao ginásio 1 hora, isso é ótimo, fazer reforço muscular, mas às vezes é mesmo esta coisa de que tu dizias, não é? Que a melhor postura é a seguinte, é a pessoa mudar e aprender a mexer-se, e mesmo as empresas têm um bocadinho de mudar isto também, porque nós estamos todos muito habituados a estar parados, sentados e a fazer tudo. Agora estou a pensar, devíamos estar a gravar este podcast a dar as voltas à mesa, mas pronto, isso também faz diferença, não é? Mudar a mentalidade. Acho que até as empresas e as fábricas deviam ter obrigatoriamente exercício físico durante o dia, deviam fazer com que os seus funcionários parassem durante 10 minutos a cada 2 horas e durante esses 10 minutos fizessem um determinado exercício. Alguém que fosse lá e que lhes desse uma mini aula para conseguirem ativar músculos, para conseguirem estar mais ativos. Acho que isto ia muito provavelmente reduzir o absentismo laboral, ia aumentar a produtividade, aumentar a satisfação no trabalho. E melhorar a memória. É que depois há esta evidência toda que é, no fundo, mesmo para um CEO, ou seja, pensando só em números e pensando, ok, mas eu não quero estar a gastar dinheiro agora a oferecer PTs aos meus trabalhadores, não é? Mas para grandes CEOs que ouvem com certeza a consulta aberta, acaba por ser um investimento, porque realmente nós sabemos que tem impacto. Até há pouco tempo tivemos um episódio de Alzheimer em que explicaram que tinha impacto na memória, na parte da socialização, e às vezes nós temos este erro de achar que o exercício é só por causa do peso, mas realmente mesmo no fortalecimento de ossos, em tudo isso tem impacto, e para as próprias empresas é um benefício porque vamos ter trabalhadores mais produtivos, mais concentrados, mais satisfeitos, não tem aquele peso de agora onde é que eu vou encaixar o ginásio. E é giro porque agora estive na Organização Mundial da Saúde e eles têm aulas de cycle a meio do dia, têm um ginásio, têm PT e realmente vê-se que não sei, que ele tem impacto, depois um colega puxa o outro, torna tudo muito mais fácil. Uma coisa que sempre me deixou muito surpreendido é nós, nos nossos hospitais, não termos condições para realizar exercício físico e não termos sequer um sítio para tomarmos banho se resolvermos ir de bicicleta para o hospital. Acho que é uma coisa que era simples de implementar, que noutros países europeus onde eu trabalhei acontecia. As pessoas chegavam ao hospital com as licras da bicicleta e iam tomar um duche e depois começavam a trabalhar. Por isso,
este tipo de cultura deve ser implementado e, como tu dizes, se um patrão, um bom CEO perceber o impacto que isto pode ter na produtividade, na satisfação, isto vai certamente ser muito melhor do que um pequeno aumento que podem dar aos seus funcionários. É facilitar, é fazer com que seja a escolha fácil de fazer exercício e não a escolha que requer imensa motivação e que é muito difícil e que é preciso pagar e que é preciso ir não sei aonde. Se for a escolha fácil, a pessoa rapidamente a faz, não é? Aquelas cintas lombares e os colares cervicais, quando alguém dá um jeito, isto faz sentido? O que é que tem um ortopedista a dizer? Não faz praticamente sentido nenhum. Os colares cervicais podem ser utilizados para tratar fraturas e as fraturas que não precisam de cirurgia, a maior parte das vezes são tratadas com colares cervicais. As cintas lombares, muito menos. Há muito poucas fraturas que precisam de ortóteses ou de coletes ou de cintas e por isso quase nunca precisamos disso para tratar fraturas. Do ponto de vista de tratar dores nas costas, lombalgias, não devem ser utilizados porque vão promover a atrofia muscular, vão acabar por nos criar esta cinesiofobia, este medo do movimento, por isso devem ser evitados ao máximo. Ok. E aqui a parte porque também há muito este mito do exercício com impacto, não é? E nós próprios em médicos de família às vezes dizemos, olha, cuidado, mas cuidado é com o exercício com impacto, muito mais na osteoporose, por exemplo, quando os ossos já estão mais fracos, não é? Dizemos, cuidado, não faça coisas perigosas, as caminhadas, faça as caminhadas. O que é que tens a dizer? Porque eu lembro-me de falar sobre isto e ficar bastante surpreendida. Eu não tenho nada contra as caminhadas. Há aqui a história dos 10 mil passos, que agora está a ser revista para os 5 a 7 mil passos, mas na verdade o exercício com impacto é aquilo que nós sabemos que mais promove a formação de músculo e de osso, evita ou pelo menos ajuda a prevenir o evoluir da osteoporose. Por isso o exercício com impacto deve ser realizado, sobretudo em pessoas que até já têm alguma idade e que já têm algum risco de osteoporose. É claro que todo o exercício deve ser adaptado às condições clínicas daquela pessoa, mas nós sabemos que há um estudo inclusivamente chamado Lift More, que é um estudo sobre carga, sobre pegar em pesos em pessoas com osteoporose e que mostrou que o treino de força, a musculação, diminui a osteoporose em comparação com pessoas que não realizam esse tipo de treino. Por isso, exercício com impacto e exercício de treino de força são muito eficazes no controle da patologia da coluna, da patologia osteoarticular e também para evitar ou prevenir a progressão da osteoporose. Então a hidroginástica não é a solução para todas as pessoas acima de 75 anos que tenham osteoporose? A hidroginástica, do ponto de vista de melhoria da osteoporose, eu acho que tem pouca eficácia. A hidroginástica é um bom exercício para promover a mobilização ativa, para a socialização, também para retirar o impacto em patologias que agravam com o impacto, mas na maior parte das pessoas, como prescrição cega para tratar problemas de coluna ou para as tornar saudáveis, eu não seria o meu tratamento de eleição. Portanto, o treino de carga, este treino muscular, não é? Criar músculo é uma parte importante. Por último, perguntava-te, eu sei que gostas de correr e também há um bocadinho esta ideia de que não, mas correr é péssimo para o corpo. Aliás, até eu penso sempre, não corro mais do que 10 km e finjo que é porque faz mal aos ossos e não porque não consigo. Mas o que é que é importante sabermos sobre a corrida e a saúde óssea? Temos que saber que o impacto é bom quer para a coluna, quer para os músculos, quer para as articulações. Inclusivamente, os astronautas, quando chegam no espaço, por terem estado sem gravidade, por não terem tido impacto, têm mais provavelmente degeneração discal e por isso têm muitas vezes patologia osteoarticular associada a esta falta de impacto. O impacto é aquilo que estimula a produção de músculo e a produção de osso, e, portanto, isso deve ser promovido. Não existe nenhuma evidência de que a corrida faça mal às costas, muito pelo contrário, existe evidência de que a maioria dos corredores tem menos prevalência de dor de costas do que os que não correm, e mesmo a corrida em pessoas com dor de costas, desde que controlada, ajuda a aliviar os sintomas da dor de costas, porque o exercício físico é anti-inflamatório e ajuda a promover, ajuda a diminuir a dor. Por isso, não existe nenhum impacto negativo da corrida sobre a patologia da coluna, sendo que em pessoas que têm uma dor aguda, que não estão bem, é preciso, na fase inicial, controlar essa dor para depois lhes permitir correr. Claro, idealmente é equilibrar aqui, é isso, o trabalho de carga, fortalecer tudo para que a corrida não tenha, para que a corrida seja feita de forma segura também. Então, para acabar, nós quase precisávamos de um episódio só para falar sobre a osteoporose, mas pronto, hoje não vai dar, mas ia-te perguntar se pudesses mudar uma coisa, o que é que achas que poderia fazer realmente diferença na lombalgia, na prevenção da lombalgia e que se calhar resolvia muitos dos casos que vês em consulta?
Olha, eu acho que quando nós estávamos a falar de instituir no local de trabalho exercício físico, era uma das coisas que mais impacto ia ter. Obrigar as pessoas, ou fazer parte do trabalho delas, de 90 em 90 minutos, levantarem-se, fazerem algum tipo de atividade física, e essa atividade não precisa demorar muito tempo, 2 ou 3 minutos, isto ia ter um impacto, como tu disseste, social, do ponto de vista musculoesquelético. Isso provavelmente ia criar hábitos que depois pudessem ser mantidos com outro tipo mesmo fora do local de trabalho. E não me parece muito difícil de implementar, não é? Parece-me fácil. Ricardo, muito obrigada. Acho que é fascinante e é um episódio que vai de certeza resolver muitas dúvidas. É isso, há sempre mais perguntas, mas também tens feito um trabalho ativo nas redes sociais que eu acho que vale a pena seguir e ver, porque também vais respondendo a muitas destas dúvidas recorrentes. É uma pena que não estejas em Lisboa para te chatear mais vezes, mas pronto, muito obrigada. Obrigado, Margarida. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Matilde Fieschi, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. Já recusaste um jantar por causa disto? Já saíste mais cedo de uma festa? Finges que estás bem quando não estás? As hemorroidas roubam-te mais do que o conforto, roubam-te a vida. Procto-Glyvenol trata a dor, o prurido e o ardor sem corticosteroides. Seguro na gravidez e lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar um médico ou o farmacêutico.